This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 4 novas mensagens. Fala, Zopas, beleza, cara? Eu vou te contar 3 histórias, tá? Uma delas aconteceu com a minha mãe e outras 2 aconteceram comigo, tá? A primeira que aconteceu com a minha mãe, ela é bem interessante. Ela parece aquele tipo de relato clássico de avistamento de fantasma, que foi quando a gente se mudou para uma casa que a gente morou, que era alugada. E minha mãe sempre gostou muito de arrumar a casa, de reposicionar os móveis e tudo mais. E aí chegou, a primeira coisa que ela faz sempre é isso. Nós chegamos na casa, ela arrumou tudo, decorou o quarto dela, beleza. Alguns dias depois, ela conta, né, que entrou no quarto e viu um tipo de vulto branco de frente para a penteadeira dela. Ela disse que sempre foi meio acostumada a ver essas coisas e tal, e meio que levou de boa, ligou a luz, e aí foi quando ela tomou susto, porque a escova de cabelo dela caiu e bateu na base da penteadeira, né? Então foi aí que ela percebeu que ela realmente estava vendo alguma coisa, que não era só uma visão dela, né? Que era algo realmente físico. E aí, aqui no Ceará tem uma mania muito legal também das pessoas mais velhas e tudo mais, que quando eles se mudam, eles chamam os vizinhos tudinho para tomar um café em casa e tudo mais, pra fazer essa cena e conhecer o pessoal, né? E aí, cara, ela conta que a vizinha, uma das nossas vizinhas, né, na época, também uma senhorinha, ela, conversando com ela, minha mãe mostrou a casa toda pra ela e tal, e quando chegou no quarto da minha mãe, essa vizinha disse que, assim, minha mãe conta, né, que o quarto da minha mãe estava arrumado da mesma forma como a mãe da antiga dona arrumava. E a mãe da antiga dona já tinha falecido, né? A gente não sabe se faleceu na casa, mas ela tinha falecido já. E aí, minha mãe se assustou demais. No mesmo dia, depois que essa vizinha foi embora, ela mudou totalmente a posição dos móveis no quarto, redecorou todinho. A segunda história, cara, ela aconteceu comigo mesmo, como falei, né? E ela é um relato de poltergeist, tá? Eu sou formado em design, certo? Na época da faculdade, como todo bom estudante de design, eu sofria de ficar fazendo trabalho de madrugada, virando noites e tudo mais. E em uma dessas viradas de noite aconteceu esse fato, tá? Eu estava fazendo meu trabalho na faculdade, minha mãe estava dormindo no quarto dela, meu irmão mais velho também estava dormindo no quarto dele, e o meu irmão mais novo estava dormindo no nosso quarto. Eu estava sentado na cadeira, na mesa da sala de janta, né? E lá na casa da minha mãe, já é outra casa, essa não é a mesma casa do primeiro relato, não. Nessa casa, a sala de janta era ligada com a cozinha, só que tinha uma parede separando os 2 cômodos. Nessa parede tinha o espaço apenas da porta, do portal da porta, né, aquele buraco na parede, e uma janela nessa parede que separa os 2 cômodos, que era um janelão com uma pedra de mármore que formava uma bancada, né. E aí, cara, eu tava sentado à mesa da sala de janta e de frente para essa parede com essa bancada, né, eu conseguia ver a cozinha. E aí, cara, tava a casa toda no escuro, todas as luzes apagadas. Até hoje eu não sei como é que eu consegui estar assim nessa época. Tenho medo de tudo.
E eu tava trabalhando, fazendo meus trabalhos lá de boa, tranquilão. Aquele horário maravilhoso, 3, 4 da manhã, né? Pronto pra ver essas coisas. E aí eu percebi alguma coisa vindo na minha direção. E algo bateu nas costas da tela do meu computador, do meu notebook. Parece ser um objeto pequeno e leve, certo? Eu não sei o que foi. Mas na hora eu só fiquei com raiva. Eu achei que era minha mãe ou então meu irmão tentando me trollar. E eu levantei, puto da vida, liguei a luz da sala de janta e fui pra cozinha, e liguei a luz da cozinha. E não tinha ninguém na cozinha, cara. E aí, eu ainda puto, voltei e fui procurar o que tinha batido no computador. Até hoje eu não consegui achar, cara. Até hoje eu não sei o que bateu na tela do meu computador. E foi aí, quando eu não consegui achar um objeto que pudesse ter batido no meu computador, que eu me toquei de uma coisa. Não tem como meu irmão mais velho sair do quarto dele, ou meu irmão mais novo sair do nosso quarto, ou minha mãe sair do quarto dela, e não passar por mim indo pra cozinha. Então não tinha como eles estarem na cozinha e ter jogado alguma coisa e ter saído da cozinha rápido sem eu perceber. Porque eles teriam que ter passado por mim 2 vezes. E depois disso eu fui no quarto da minha mãe, ela estava lá dormindo, feito uma pedra. Meu irmão mais velho também, e meu irmão mais novo também. Então assim, só tinha eu acordado na casa, ou pelo menos aparentemente só tinha eu, né? Mas enfim, essa é a segunda história. E a terceira história é a principal, né? Seguinte, essa história aconteceu recentemente, tá? Logo no começo da pandemia, aqui no Brasil, tá? Foi mais ou menos uma semana depois que aconteceu o lockdown aqui no Ceará. E aí, ela é meio louca porque ela acontece num sonho, tá? Ela é um pouquinho complicada de entender a lógica dela. Mas, basicamente, eu dormi e sonhei. No meu sonho, eu estava dormindo e também sonhando. Então eu vou falar aqui em sonho e sonho do sonho, tá? Pra tentar facilitar mais o entendimento. E aí, cara, acontece o seguinte. No sonho do sonho, eu fui acordado por um homem dentro da casa da minha mãe. Eu estava no meu quarto. Meu irmão estava dormindo também do meu lado, no sonho do meu sonho. Enfim, no sonho do meu sonho, a casa, ali um ambiente que estava acontecendo tudo, era realmente um ambiente da casa da minha mãe, exatamente como era. Não era nada, não parecia ser nada imaginado, sabe? E aí, esse homem me acordou dentro do meu quarto. Eu não sei quem ele era, não reconheci o rosto. E o mais louco é porque parecia ser uma pessoa ali do estado do Ceará, sabe? Aquele estado do Ceará. Não era ninguém assim, não parecia ser uma celebridade, não parecia ser alguém de algum outro lugar. Parecia ser uma pessoa típica do interiorzinho do Ceará. E aí, cara, esse homem me acordou. Eu lembro dele me acordando, mas eu não lembro do que ele falou comigo. Eu não lembro do que eu disse pra ele, eu não lembro do que aconteceu. Eu lembro de ter ele dormir de novo. Isso no sonho do meu sonho. Algum tempo depois, ele me acordou de novo. O mesmo homem, ele me acordou. E aí eu lembro do que ele me disse nesse segundo momento que ele me acordou. Ele disse: muito obrigado, você ajudou muito a mim e a minha esposa. Eu estranhei e ele saiu do meu quarto, pela porta. Passou pela porta do meu quarto e foi em direção à sala de janta, que era... a porta do meu quarto dava acesso à sala de janta, pela lateral, né? E aí, ele saiu, foi pra sala de janta. Eu sentei na minha cama. E da minha porta, quando eu sentava na minha cama, da minha porta eu conseguia ver toda a sala de janta da casa da minha mãe. Cara, foi aí a coisa mais bizarra. Porque quando eu sentei e olhei pra sala de janta, eu vi uma mulher em pé na sala de janta. Só que ela não tava só em pé. A sala de janta da casa da minha mãe, ela tem uma mesa de 6 lugares que ocupa o centro do cômodo todinho. E, cara, a mulher estava parada no meio em pé. Ela estava atravessada na mesa. Entende a cena que eu vi? E aí o homem foi e se posicionou atrás dela, como se estivesse em fila. Cara, quando eu vi aquilo, eu fiquei assustado. Só que ficou pior, porque a mulher andou. Ela desatravessou a mesa e ela passou pela parede da sala de janta, que é a parede colada com o cômodo vizinho, que é a sala de estar da gente. E o mais bizarro, ela estava na sala de janta, no meio, com o corpo atravessado na mesa. Ela saiu da mesa em direção à parede, atravessou a parede em direção à sala de estar, e é exatamente o caminho que se faz para sair da casa, cara. E o pior de tudo, o homem que me acordou seguiu ela, atravessando a mesa, atravessando a parede também. Cara, eu fiquei apavorado. E aí eu me deitei e me cobri. Fiz o tão conhecido campo de força com lençol, né? Pra tentar escapar do medo. E aí, cara, foi louco, porque quando eu fiz isso, eu acordei. Só que lembra que eu disse que eu estava sonhando dentro do meu sonho. Então, quando eu acordei, eu na verdade não acordei. Eu ainda estava no meu sonho de verdade.
E aí é que acontece a coisa mais doida ainda. Eu ouvi a voz da minha mãe dizendo: se acalma, não se assusta, é só um sonho ainda. E aí foi quando eu acordei de verdade, cara. E qual que é a coisa doida disso? A minha mãe, ela tem um histórico de avistamentos, de fantasmas e tal. Ela tem histórico de dizer que pressentiu alguma coisa. Ela é muito sensitiva para as coisas, cara. E o mais doido é porque depois de tudo isso, eu acordar e tudo mais, durante o dia eu perguntei pra minha mãe se ela tinha sonhado com alguma coisa. Não contei a história pra ela. Ela disse que não lembrava do sonho dela. Enfim, após contar o fato, algumas análises, né? Os meus sonhos são geralmente muito etéreos. São coisas bem viajadas, assim, sabe? Aquela coisa bem fantasia mesmo, sabe? E eu geralmente não consigo lembrar dos meus sonhos. São raros os sonhos que eu lembro. E quando eu lembro, ainda é muito vago, algo muito, muito nebuloso, sabe? E esse caso específico, cara, eu lembro perfeitamente. Eu lembro do cabelo da mulher do cara que me acordou. Eu consigo lembrar da feição do rosto dele. Eu não consigo descrever, mas eu consigo lembrar, entendeu? Eu consigo lembrar da imagem da mulher atravessada na mesa, dela passando pela parede, entendeu? Da sala de janta. Então, assim, eu consigo lembrar de detalhes muito pequenos, coisas que eu, sinceramente, não conheço um sonho que eu tenha tido que eu consigo lembrar de tanta coisa assim. Enfim, e aí eu fui conversar com uma amiga minha que é espírita também sobre esse sonho. E ela contou comigo que os amigos médiuns dela, com o começo da pandemia aqui no Brasil, estavam tendo muito problema de contato indesejado com espíritos e tudo mais. E ela disse que bem provavelmente o meu caso foi esse. Eu devo ter tido um desdobramento durante o meu sono e provavelmente esse espírito precisava de alguma ajuda e resolveu pedir a mim. E é engraçado porque eu sinceramente não sei o que eu fiz, mas ele agradeceu. Ele disse que eu tinha ajudado ele e a esposa dele. Então, enfim, é isso aí, cara. É uma história muito bizarra, muito doida. E o legal é porque eu sou muito medroso com isso tudo, mas essa história em específico, assim, eu não gostaria que se repetisse sem eu querer que se repetisse. Mas ao mesmo tempo é uma história que eu não tenho medo, tanto medo quanto eu tenho da história da minha mãe, nem a história desse objeto que saiu voando e bateu na tela do meu computador, né? Enfim, cara, é isso. As histórias, tá? São essas 3. E é por isso que eu te falei que eu tenho um certo pavor desse tipo de assunto, porque são coisas meio cabulosas que aconteceram comigo que, enfim, né? Eu realmente não curto muito esse assunto, não. Valeu, cara. Você tem 3 novas mensagens. Olá, ouvintes do Relatos do Além. Olá, Zoucas. Meu nome é Demi, eu tenho 37 anos e sou de Fortaleza. O caso que eu vou contar hoje tem a ver com um amigo meu que passou por uma situação que eu relembrei do que aconteceu com ele depois de ouvir o relato da Carla, no Relatos dos Ouvintes número 36. Esse meu amigo, para dar um contexto inicial, ele é um cara bem tímido, ele é difícil de se socializar e a gente se conhece há muito tempo, a gente fez o ensino médio juntos. E diferente dos outros amigos do nosso grupo, quando ele terminou o ensino médio, ele nem trabalhou logo e nem conseguiu fazer uma universidade logo, né? Ele demorou muito a trabalhar, acho que quando ele veio começar a trabalhar já devia ter uns 22 ou 23. Com isso ele passava muito tempo em casa sozinho, né? Porque os pais dele trabalhavam, os irmãos dele trabalhavam e ele ficava sozinho em casa. Ele tinha muito interesse sobre esses assuntos de ocultismo, né? O nosso grupo de amigos, a gente conversava muito sobre religião. A maioria de nós ou era agnóstico, ou era ateu. E tinha essa liberdade, né, de procurar sobre esses assuntos ocultistas. E nesse lance dele ficar sozinho e tal, ele começou a ver sobre esse lance dessa brincadeira do copo e variações dela, tipo com cordão, né, fazer um cordãozinho girar, ou com caneta, esse tipo de coisa. E aconteceu que uma vez ele chegou na minha casa dizendo que tinha feito essa brincadeira e tinha dado certo. A parte do relato da Carla que me lembrou, essa dele, foi na hora em que ela falou que em certo momento ela meio que perdia o controle das mãos. Ela começava a escrever involuntariamente. E foi o que meu amigo disse que estava acontecendo com ele. Aqueles lances de, sei lá, você fazer esse tipo de ritual, aí faz umas orações, pergunta se tem alguém perto ouvindo esse tipo de coisa. E ele disse que, sei lá, começava a tentar deixar a mão dele bem leve, solta, perto de um papel. E ele disse que começou a sentir. Ele falava que ele não sentia tipo um peso de uma mão,
sabe? Ele não sentia o que estava tocando ele, a mão dele só movia. E começava a escrever palavras pequenas ou desenhos. E ele me disse que essa pessoa que estava conversando com ele era uma menina. Ele mostrava, tipo, os desenhos que ela fazia, tipo flor, coração, casinha, esse tipo de coisa. E algumas palavras. O interessante é que, assim, esse meu amigo, ele é desenhista. Eu também sou desenhista. A gente tinha um grupo de amigos que eram todos desenhistas, né? E um desenhista conhece o traço do outro, né? Todo desenhista meio que tem um cacuete, sei lá, um tipo de sotaque, digamos assim, no desenho. Conhece o sombreado, os contornos, sabe? Esse tipo de coisa. E a letra, inclusive, né? E quando ele me mostrou esses papéis, visivelmente não era ele que tinha desenhado, sabe? Pareciam muito mais, sei lá, quando você tenta escrever alguma coisa, você que é destro, né? Tenta escrever alguma coisa com a mão esquerda, que sai esquisito, né? Parecia isso. E com o tempo ele foi dizendo que essa menina ficava meio que querendo muito conversar com ele. Ele não ouvia ela, mas ele sentia ela próximo. E quando ele, né, deixava a mão dele perto de uma folha de papel, uma caneta, começava a escrever. Ele, com o tempo, meio que foi sentindo que a mão dele estava cada vez mais sendo controlada por ela, sabe? Mas controlado, tipo assim, a mão dele ficava muito desenhando círculos, girando círculos, sabe? Ele ficava parado e a mão dele ficava, tipo, fazendo o símbolo do infinito, um 8 assim. Não era nada do tipo tentar esganar ele ou fazer sinais com as mãos, não. Era só a mão dele meio que ficava girando, sabe? Ou como um pêndulo. E isso tava horrível, né? Claro, ele tava começando a até duvidar da sanidade mental dele. Na época eu trabalhava como desenhista numa empresa que tinha um cara que também era desenhista lá, que ele já devia ter uns 40 anos. Que um dia a gente conversando, ele me falou que era espírita. Aí eu contei pra ele da história desse meu amigo, né? Que estava acontecendo bem na época. E ele ficou, né, bem assim, ressabiado de ouvir aquilo ali, e perguntou se não podia entrar em contato com ele, né? Eu fiz o contato entre eles. Esse meu amigo, mesmo com toda a timidez dele, acabou indo, acho que num centro espírita, com esse meu outro colega de trabalho. Voltou melhor, só que o meu amigo disse que não conseguiria ir mais, porque o lance de comunidade, de socializar, entendeu? Ele é muito difícil de socializar e, sei lá, achou estranho continuar indo. Ele melhorou, mas depois de algumas semanas ele foi e disse que continuava sentindo, e continuou esse lance da mão dele ficar perdendo o movimento, né? Ficar escrevendo coisas sozinho. Passou mais um tempo, estava inclusive mais sério. Eu descobri que o patrão do meu irmão, que morava bem perto da minha casa, também era espírita, né? Já era um senhor que devia ter uns 55 para 60 anos. E esse meu amigo foi lá conversar com ele, né? Nesse dia eu estava presente. E meu amigo mostrou, né, como a mão dele estava meio que girando, fazendo esses movimentos estranhos, né? E foi muito doido que na hora que o senhor foi cumprimentar ele, né? O senhor pegou a mão dele e só baixou, assim, deixou baixo, perto da perna. E pronto, passou. Como acho que não cabia para mim ficar lá perto na hora, eu saí, eu vi que eles continuaram conversando mais alguns minutos. E esse meu amigo, acho que ele acabou indo algumas vezes nesse centro espírita desse patrão do meu irmão. Mas o lance é que essa parada da mão dele passou. Realmente eu não sei o que foi que o senhor lá fez, mas funcionou. Isso aconteceu já tem uns 15 anos no mínimo. E não é um assunto que eu trate muito com esse meu amigo, não. A gente continua muito próximo, é um dos melhores amigos meus da vida. Mas eu não me sinto muita vontade para tratar com ele sobre esse assunto ou desenrolar. Algumas vezes, mais por ele puxar assunto, mas tipo aquele assunto que é puxado e já cortado logo em seguida. Pelo que eu sei, depois de um tempo, ele começou a se sentir observado, não sei. E voltou a ter contato, mas ele disse que agora era um homem, né? Não era mais uma mulher. E esse homem, ele dizia que achava estranho as coisas que ele perguntava. Tudo isso no lance de escrever ainda, eu acho, né? Não cheguei a perguntar para ele, mas pelo que eu entendo, ele não ouve
vozes, não. É sempre esse lance de escrever involuntariamente. Só que aí ele tentou cortar assunto, porque ele sentia que parecia que esse homem que estava perto dele queria que ele não tivesse vida social, sabe? Parecia que ele queria que ele ficasse sempre em casa. Acho que meio que o meu amigo, meio que, sei lá, tentou cortar assunto, dizer que não estava gostando daquilo que estava acontecendo. Ok. Passou um tempo, ele disse que veio outro homem, né, tentar contato com ele. E esse cara parecia mal, sabe? Parecia que ele era impaciente, parecia que ele gostava de ver que o meu amigo estava sofrendo. E o meu amigo falou que ele sentia que, na verdade, o primeiro cara era esse segundo. Esse segundo estava fingindo que era outra pessoa da primeira vez que falou com ele, e agora estava falando com ele de novo. E meu amigo até sente que talvez a menina primeira podia ser esse atual fingindo, né? E ele ficou muito confuso e pelo que eu entendi, acho que ele tenta cortar assunto, mas sinceramente eu não sei se ele ainda está sendo obsediado, observado por esse daí. Atualmente o meu amigo, ele é bem mais socializável, ele chegou até a ser casado um bom tempo, acho que passou uns 8 anos casado. Pelo que eu sei, acho que ele consegue lidar com isso hoje, mas eu acho que ainda não passou. E sei lá, é meio triste assim, porque eu acho que talvez ele devesse realmente procurar alguma ajuda com pessoas de centro espírita ou algo do tipo, mas ele tem essa dificuldade de socializar, né? Então acaba ficando difícil para ele por isso. É isso, eu quis mais falar sobre esse caso porque eu fiquei muito surpreso quando a Carla, no relato dela, falou sobre esse lance de mão, de perder, né, o controle e ficar escrevendo coisas que sem saber, entendeu? Normalmente a gente não escuta muito esse tipo de coisa, só escuta quando é o lance de psicografia, mas nesse lance que ela falou, é difícil. Você vê mais o pessoal falando sobre visagem, ou sobre ouvir vozes, ou sobre, né, coisas do tipo. E esse lance de ela perder o controle da mão e ficar escrevendo coisas é muito difícil. Acho que os únicos 2 casos que eu conheço é o dela e o desse meu amigo. Então é isso, Zoucas. Muito obrigado pelo espaço. Beleza, galera aí do Relatos do Além. Adoro ouvir esse podcast. Toda hora que sai já é o primeiro que eu boto pra ouvir aqui. É isso, gente. Obrigado, viu? Você tem 2 novas mensagens. Essa história, ela aconteceu, acho que em 2019, ou foi 2018 ou 2019, não tenho certeza, mas foi por aí. E foi assim, eu tinha um grupo de amigos que moravam numa república em Campinas. Antes, eu namorava um menino que morava entre essas pessoas, e daí, sei lá, por circunstâncias da vida, a gente terminou, mas foi um término normal, e, tipo, nós continuamos amigos, e eu era muito amigo das outras pessoas também que moravam lá. E foi aniversário de uma menina que morava lá. E ela me convidou e tudo mais. Só que como eu morava em outra cidade, eu tinha que ficar lá se eu fosse sair de noite, porque era muito ruim de voltar, e daí, tipo, ia sair, né, aniversário, bar, blá, 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 não pode beber e tudo mais. E aí eu perguntei se tinha como eu ficar lá. Aí, né, como eu não namorava mais o cara, eu não podia ficar no quarto dele, né, eu ficar com ele, então, tipo, não tinha muito onde eu ficar. E como era aniversário dessa menina também, ela tava com um namorado, não lembro. Mas assim, não tinha como eu ficar no quarto das meninas, porque tava todo mundo com outra pessoa junto. E aí elas falaram assim, se você não se importar, você pode ficar na sala. Porque a sala tinha um sofá que era aqueles sofás que você puxa, assim, e ele vira tipo uma cama. Eu falei, não, demorou, eu fico lá, não tem problema. E nessa época eu tava fazendo mestrado lá também, então assim... ia ser até bom eu ficar, porque no dia seguinte eu tinha aula ou tinha encontro com o meu orientador, sei lá, não lembro direito, mas eu lembro que eu precisava estar lá, então eu já ia aproveitar. Aí eu pensei, eu acordo cedo mesmo na sala, e eu já pego, já saio e não acordo ninguém, e beleza, e tá. Aí aconteceu, foi combinado isso, aí elas deixaram lá uns travesseiros, um lençol, tipo, pra mim. A gente foi no aniversário, no bar e tudo mais, e ficou conversando, nanana. E aí eles começaram a querer ir fazer outras coisas, tipo, a galera começou a se dividir, tipo, uns iam pra não sei onde, pra continuar a festa, e outros iam voltar, e tipo, como eu tinha compromisso cedo, eu falei, galera, eu vou voltar, mas eu vou ficar ali na sala, mas não tem problema, quando vocês voltarem, pode acender as luzes, né, também, que eu não queria ser folgada, né, tipo, não se preocupem com o fato de eu estar lá. Então, aí algumas pessoas ficaram lá, outras voltaram, mas eu não lembro quantas voltaram comigo.
Pensando agora, eu acho que no total, quem oficialmente morava na casa, acho que eram 5 ou 6 pessoas. E, enfim, aí eu voltei e tudo mais, a gente conversou rapidamente ali, uma outra coisa, cada um foi pro seu quarto. E eu fiquei lá na sala pra dormir. E eu lembro que eu até esperei um tempo, assim, tipo, com luz acesa, fiquei no celular, pra ver se alguém ia voltar, tipo, sei lá, né, pra não incomodar tanto. Mas eles estavam demorando muito e já era, tipo, isso daí já devia ser, tipo, meia-noite, mais ou menos. Eu pensei, eu tenho que acordar cedo, eu vou dormir mesmo, e é isso. Aí eu apaguei a luz lá. Eles falaram pra não deixar a luz da cozinha acesa, porque essa sala dava de frente pra uma cozinha. Aí também tem esse detalhe, tipo assim, se alguém chegasse, eu ia ver. Se alguém saísse, eu também ia ver. Tipo, não tinha como entrar ou sair da casa sem passar por aquela sala. E a cozinha já era a porta de entrada. Enfim, aí eu peguei e fiquei de costas pra cozinha, né? Porque eu fiquei pensando assim, eu quero que alguém chegue e daí eu vou ficar olhando, sei lá, tipo, coisa nada a ver. Mas eu lembro que eu fiquei de costas pra cozinha e me virei assim, e tipo, todas as luzes apagadas e fiquei lá. E eu demorei um tempo pra dormir. Só que o que aconteceu? Uma hora eu escutei, tipo, pessoas chegando, assim. Eu acho que eu tava num estado meio quase dormindo, sabe? Ali quando você tá mais ou menos em cada plano, meio aqui, meio ali. E aí eu comecei a ouvir gente conversando. Pensei, a galera chegou, né? Mas eu pensei assim, eu nem vou falar nada, eu vou ficar quieta aqui, vou fingir que eu ainda tô dormindo. E aí eu fiquei ali, fiquei ouvindo essas pessoas conversando, fiquei ouvindo, tipo, vozes, mas eu não tava conseguindo distinguir o que tava sendo falado. Enfim, também nem fiquei prestando atenção, porque na minha cabeça eram eles que tinham chegado. E eu tenho quase certeza que uma luz foi acesa, porque teve uma semi-claridade na minha cabeça, né? Só que lembrem, eu estava de costas, então eu não sei, foi uma percepção de olhos fechados que eu tive. E aí aí eu fiquei ouvindo essas conversas, não tava muito alto, até porque, tipo assim, por mais que a cozinha fosse do lado, se você conversasse na cozinha, não era, tipo, alto o suficiente pra parecer que tava do meu lado, sabe? E aí, daí eu fui ouvindo, e, sei lá, fiquei, tipo, esperando que acabasse e cada um fosse pro seu quarto, e enfim. Só que o que aconteceu? Eu comecei a sentir alguém se aproximar do sofá. Aí eu pensei, nossa, será que mais alguém vai ficar aqui? Porque às vezes acontecia isso de, tipo, alguma pessoa ir com eles pra casa, com algum deles, e, tipo, algum amigo, ou sei lá, e acabar ficando na sala. Isso era bem normal, assim, acontecia às vezes. E aí, tipo, eu ouvi essa pessoa se aproximando e eu fiquei assim, nossa, mas acho que elas iam me avisar se mais alguém fosse ficar, né? Tipo, até porque, sei lá, estranho, tipo, vai que é um cara, não sei. Tipo, fiquei pensando nessas coisas. E aí eu fui sentindo a pessoa se aproximando de mim. E aí, de repente, eu senti alguém sentar na outra poltrona do sofá, porque eram, tipo, 2 lugares, e daí tava puxado o lado que eu ia dormir e o outro lado não, né? O outro lado tava normal, assim, encolhido. E aí eu fui sentindo a pessoa meio que sentando ali desse outro lado. Aí eu fiquei, como assim a pessoa tá sentando aqui? Aí, só que isso tudo eu não me virei ainda, eu fiquei quieta no meu canto. Aí eu pensei assim, eu acho que eles estão me zoando, né? Aí eu pensei, vou fingir que eu tô dormindo, daí eles vão parar, tipo... E eu continuei lá, virada, com o olho fechado, sem me mexer, e sentindo, tipo assim, a poltrona meio que abaixando, assim, perto de mim. E aí, de repente, eu comecei a sentir, tipo, como se alguém estivesse encostando nas minhas costas, tipo, uma mão, assim, tipo, bem devagar, sabe? Meio deslizando pelas minhas costas. E nessa hora eu pensei, deve ter acontecido alguma coisa e eles vão me chamar, tipo, pra sei lá, tipo, me contar. Porque foi uma coisa tão devagar que parecia que a pessoa queria me acordar, tipo assim, me chamando sem me assustar. Só que eu não tava dormindo. E daí, no que eu fui sentindo a mão pelas minhas costas, eu também tive, tipo, uma sensação muito esquisita, que eu não sei explicar. Tipo assim, não foi uma coisa de, tipo, meu Deus, senti um mal terrível. Não foi nada disso, mas foi uma sensação muito estranha. Eu não sei, tipo, eu realmente não consigo mensurar em palavras, mas foi uma sensação muito esquisita e isso me deixou meio em alerta. E aí, nisso, eu peguei, levantei e virei pro lado. Só que quando eu abri o olho, não tinha ninguém. Não tinha ninguém ali. A luz que eu achei que estava acesa não estava acesa, tava tudo apagado. Aí eu pensei, não é possível, tipo... Aí, sei lá, eu fiquei meio assim, meio perdida, sem entender o que estava acontecendo. Eu fiquei, não pode ser. Aí eu pensei, será que isso aconteceu antes? E daí, sei lá, eu dormi, não percebi, não sei. Fiquei tentando inventar justificativas na minha cabeça. E aí eu olhei o celular, pra ver que horas que eram. Era tipo 2 e pouco da manhã, quase 3 da manhã.
Então, assim, não fazia muito tempo do que eu, em teoria, teria dormido, né? Porque era em torno da meia-noite, sei lá, quando eu resolvi apagar todas as luzes da casa. E aí eu fiquei, tipo, não pode ser, tipo, que isso aconteceu. Eu não consegui aceitar. E aí eu peguei e saí. A casa não era muito grande, assim. Então eu saí dali, olhei na cozinha. Não tinha ninguém na cozinha. Aí eu fui tentar abrir a porta pra fora, pra ver se, sei lá, tipo, eles tinham ido pra fora, ou se tinha alguém lá fora, pra perguntar. A porta tava trancada. Então, tipo, não tinha ninguém ali e a porta fazia muito barulho. Então, se alguém tivesse trancado ela, tipo, eu ia ter escutado. Tipo assim, naquele intervalo de tempo, né? Daí eu peguei e saí e andei pelos corredores que davam pros quartos. Era um corredor curto também. Então, tipo assim, eu fui até o fim do corredor. Estavam todas as portas fechadas. Não dava pra ouvir nada. Então, ou não tinha ninguém, ou tava todo mundo dormindo. Aí eu fui pro outro lado também, mesma coisa. Tinha só um banheiro na casa. Eu abri a porta do banheiro, não tinha ninguém no banheiro. Daí eu sentei e fiquei em choque. Eu voltei pro meu lugar e fiquei em choque. Eu fiquei, nossa, como assim isso aconteceu? Mas depois eu lembrei que eu pensei assim, meu, sério, que tipo, sei lá, mora 6 pessoas na casa. E daí o espírito vem em mim, eu nem moro aqui. Mas aí, lógico, eu fiquei morrendo de medo de dormir. E aí, sei lá, tipo, não aconteceu nada depois, assim. Até porque eu demorei muito pra conseguir voltar a dormir. E fiquei duvidando muito da história. Porque, sei lá, por mais que eu já tenha tido experiências sobrenaturais e saiba de histórias e quando acontece comigo eu acho que eu acabo ficando meio, não pode ser, sabe? Tipo, tem um certo ceticismo, assim, mesmo que eu fique com muito medo. E esse dia eu fiquei meio com medo, assim, eu fiquei, cara, se eu voltar a dormir, será que esse negócio vai estar aqui? E daí, sei lá. E eu não tenho, tipo, uma religião, eu tenho minhas crenças, assim, que são de várias coisas diferentes, mas eu não tenho uma religião, uma super fé, assim, sabe? Então, tipo, eu pensei assim, se for alguma coisa ruim, que, sei lá, seja encaminhada pra luz, ou que, tipo, peço proteção pros meus guias, essas coisas. Fiquei pensando nisso, até que eventualmente eu consegui dormir de novo. Não lembro o que eu sonhei, não lembro o que aconteceu, mas no dia seguinte eu fui perguntar, tipo, pra todo mundo se alguém chegou em casa e que horas que eles chegaram. Tipo, eu não fui contar a história. E aí as pessoas que tinham saído, elas falaram, cara, a gente chegou em casa, teve uma pessoa que nem voltou, e aí a pessoa que voltou falou que tinha chegado em casa, tipo, muito antes das 2. Então foi muito estranho, porque eu fiquei um tempo acordada, não vi essas pessoas chegarem. E quando isso aconteceu, essa pessoa já devia ter chego há um bom tempo. Se eu não me engano, eles falaram, a gente chegou 1h30, por aí. Que deve ter sido o pouco tempo que... Não sei, porque na minha cabeça eu sempre estive acordada. Eu não tinha dormido. Então teve esse negócio do tempo que foi muito esquisito, que tipo, não fazia sentido. E, enfim, foi isso. E, sei lá, e depois eu contei pra eles e todo mundo ficou, não, tipo, mas não veio ninguém aqui, tipo, ninguém veio dormir aqui, ninguém sentou aqui, nananã. E eles falaram, quando a gente chegou, a gente viu que você tava aí no canto, então a gente nem acendeu nenhuma luz e blá, blá, blá. A gente entrou em silêncio e foi muito esquisito. Mas também ninguém me relatou, tipo, ter tido nenhuma outra experiência do gênero, ou sei lá, mas eu sei o que eu senti, eu sei que foi muito real e que eu não tava dormindo e que não foi um sonho. E aí eu até fiquei me sentindo meio idiota, tipo assim, eu fiquei, todo mundo vai achar que eu sonhei, que, sei lá, eu tô exagerando, mas tipo, não, isso realmente aconteceu. E essa era uma casa bem antiga, assim, muito, muito antiga. Nunca tinha tido nenhuma experiência do gênero nessa casa, mas ela era bem antiga mesmo, tipo, ela era meio velha, assim, sabe quando a pessoa quer alugar a casa e não quer cuidar da casa? Então ela era, tipo, sei lá, meio caindo aos pedaços. Ela tinha, por isso que ela era muito barata, era uma república, inclusive. Ela tinha um quintal bem daqueles quintal antigo de vó, assim, sabe? Que não tem... que é tudo em mato, assim, tipo, tem umas árvores. Era bem assim. Tanto que à noite dava até medo de ir lá atrás, porque também não tinha luz. Mas ninguém tinha tido nenhuma experiência sobrenatural na casa até esse dia. E uma coisa que eu fico pensando hoje, que na época nem me ocorreu, é que, tipo assim, teve um efeito missing time meio estranho, porque os horários não batiam. Tipo assim, os horários que falaram que tinham chegado... E o horário que eu tinha olhado no meu celular, e depois o horário que era quando eu efetivamente levantei e fui procurar o que estava acontecendo. Tipo, a história não se encaixou. E eu tenho certeza que isso aconteceu, assim. Tipo, tanto que, sei lá, quando eu fui contar pra eles, eu fiquei até meio assim, não, ninguém vai levar a sério. E todo mundo ficou muito confuso mesmo. Hoje que eu sei um pouco mais sobre alguns fenômenos que acontecem, eu fiquei duvidando, assim, até enquanto eu estava narrando essa história, se realmente era um espírito ou... Não sei, na época eu jurei que era um espírito e fiquei acreditando que era um espírito e também não tive mais oportunidade de voltar lá. Foi uma das últimas vezes que eu fui naquela casa. E, enfim, e foi isso que aconteceu. E é isso, galera.
Sei lá, espero que tenham gostado das minhas histórias. E um abraço pros Zoucas. Obrigado por deixar eu contar. E valeu pelo podcast. Adoro as histórias. E é isso aí. Um beijo. Tamo junto. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by The Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Você tem uma nova mensagem. E aí, Zoucas e olá, ouvintes do Relatos do Além. Eu sou o Gustavo e eu vou falar sobre um relato que aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos, né? E eu morava numa casa que eu comecei a morar quando eu tinha uns 7 anos. E nunca tinha acontecido nada assim de tipo diferente, assim, de bizarro ou esquisito nessa casa. Mas depois, com o tempo, assim, quando eu fui pegando mais idade, assim, ficando com 10, eu dividi o quarto com a minha irmã, né? Nesse tempo, porque a casa só tinha dois cômodos, assim, 2 dormitórios. E um quarto era da minha mãe e do meu pai, e o outro era meu e da minha irmã. E a gente dormia junto. Aí a gente tinha duas camas de solteiro, né? A minha ficava do lado da janela do quarto, e a da minha irmã ficava do lado da porta, pra perto da escada, porque era 2 andares. Então você subia e você dava entre os quartos e o banheiro. Aí beleza, né? Nesse certo dia, eu sempre assistia TV, né? De noite, e sempre tinha o dia da minha irmã e o dia meu. Então ela assistia as coisas dela, e quando era meia-noite, né? Eu colocava sempre desenho pra ficar assistindo. Aí nesse dia, tava normal assistindo desenho, né? Dormi. E minha mãe sempre tinha mania de deixar a porta do nosso quarto aberta, porque ela não gostava que trancasse. Acho que é medo de acontecer alguma coisa e tá trancado, não sei, enfim. Nessa época ela trancava o dela, não trancava, fechava a porta dela e deixava a nossa aberta. E ela sempre ia lá de noite e desligava a TV e tirava o controle de perto da gente. Tipo, colocava em algum lugar, em cima da TV. Aí nesse certo dia, dormi normal, era meu dia da TV, né, no caso. Aí eu tava assistindo, dormi. Isso foi, acho que era... É que assim, no momento eu não sabia que horas eram. Depois que eu liguei a TV que eu percebi. Mas eram mais ou menos quase 3 horas da manhã. Eram umas 3h10. Eu acordei, do nada. Sabe aquele sentimento quando você acorda, que você não acorda com sono? Você simplesmente desperta, assim. Tipo, não é que nem quando você, sei lá, tá dormindo e toca um despertador e você acorda no susto. E acha, tipo, você fala, caramba, tô dormindo ainda ou não? Não, eu acordei tranquilo, como se eu tivesse, piscado, e eu acordei assim, achei estranho, falei, nossa, ainda não é cedo, né, não tá de manhã. Nessa época eu estudava 6 horas da manhã, 6, 7 horas. E aí, só que eu acho que isso aconteceu no final de semana. Aí eu acordei, falei, nossa, que estranho, né, tá tudo escuro, então acho que ainda tá de noite, né. Aí nessa, eu acordei deitado meio que de barriga pra cima, olhando como se tivesse acordado, tipo, olhando pro teto. Aí eu fui inventar, falei assim, vou procurar algum ponto de luz, porque tá tudo escuro. E eu fui olhar pro lado da minha irmã, da cama dela, né, no caso. E quando eu olhei, eu vi uma sombra subindo. Na real não era uma sombra, né, porque no escuro não dá pra ver uma sombra. Mas era como se fosse uma luz, uma coisa, mas não uma luz forte, era uma luz bem fraca de uma pessoa, como se ela estivesse subindo a escada da parte da sala pros quartos. Só que começou bem devagar, assim, eu olhei, aí eu vi que ela tava apontando só a cabeça da pessoa, mas tipo, de lado, assim. Tinha um cabelo grande, assim, como se fosse uma mulher mesmo, uma menina, no caso. Aí ela apontou a cabeça, nessa hora você já começa a ficar com muito medo. E aí eu comecei a fixar, tipo, eu não conseguia, tipo, não olhar.
porque o meu cérebro precisava entender o que era aquilo que eu tava vendo. Então você acaba focando cada vez mais pra tentar ver o que é. E vi essa cabeça dessa mulher aparecendo bem na entrada da escada. E eu pensei assim, às vezes não é nada, né? Mas só que essa coisa começou a se mexer. Era como se fosse uma pessoa subindo a escada mesmo. E aí eu comecei a ver a mão, que ela colocou as duas mãos assim na parede pra como se fosse subir a escada. E aí eu comecei a ver já um pé. E aí eu já vi como se fosse metade do corpo dela subindo. E aí metade do corpo dela já tava pisando basicamente na parte de cima do segundo andar. E aí eu já fiquei com muito medo. Aí o coração já começou a disparar. Eu já comecei a chamar minha irmã. Eu ficava chamando ela bem baixinho pra, tipo assim... Porque eu pensei assim, se eu gritar, ela vai olhar pra mim. Então eu comecei a cochichar bem baixinho pra chamar minha irmã. Só que ela não acordava. E eu falei, eu não vou esticar meu braço pra, tipo, chacoalhar ela. E essa menina que tava na escada subindo, ela virou... Eu conseguia ver entre, tipo assim, através dela. Era como se fosse uma gelatina, assim. Eu conseguia ver através dela, mas ao mesmo tempo eu conseguia ver ela muito nitidamente, assim. Ela usava uma roupa toda meio branca, meio rasgada, assim, estragada. Ela tinha um cabelo bem comprido, preto. E ela lembrava bastante sabe a Samara, do Chamado? E aí, essa menina começou a olhar na direção, eu via o movimento assim da cabeça dela, do cabelo se mexendo, e ela virava em direção a olhar para a porta do quarto da minha mãe. Ela colocou as duas mãos, metade do corpo para fora no segundo andar, e ela virava a cabeça para direita olhando pro quarto da minha mãe. Nessa hora que eu vi ela fazendo isso, eu pensei assim, bom, ferrou, né? Porque o quarto da minha mãe tá fechado e ela vai daqui a pouco olhar pro meu quarto e ela vai ver que eu tô acordado. Nessa hora, foi dito e feito. Ela catou e começou a meio que fazer um movimento pra olhar pra direção do meu quarto. Aí eu me caguei todo. Aí eu já cobri a cabeça, já fiquei em choque, assim, comecei a suar frio e o coração disparando. Eu nunca fui muito religioso. Nunca tive, assim, tanto de rezar, essas coisas, assim. Aí não existe ateu. Eu comecei a rezar. E com a cabeça coberta. E eu pensei simplesmente em o quê? Se eu ficar quieto e tentar observar pra ver onde que ela tá, ela pode ter simplesmente, sei lá, aparecido do lado da minha cama e tá me esperando. E aí eu falei assim, eu não vou fazer isso, não vou olhar pra ela de novo. Aí a minha única opção foi o quê? Ou eu fico quieto aqui e tento dormir, mas eu não conseguia, porque eu tava com muito medo, ou eu ia ter que dar um gritão chamando a minha mãe, que foi o que eu pensei que eu ia fazer. Aí sabe quando você dá aquela respirada funda assim, você fala, porra, eu tenho uma chance só. Eu dei um gritão, como se eu estivesse morrendo. Aí eu gritei e chamei minha mãe assim. Aí minha mãe correu abrir a porta do quarto dela. Já acendeu a luz, porque eu continuei com a cabeça baixa. E ela já entrou e perguntando o que aconteceu. E nessa época, minha irmã, ela tinha muita mania de dormir em cima do braço. E aí o braço dela formigava e ela acordava gritando, porque ela achava que não tava sentindo mais o braço. E aí, porque eu tava com medo da menina fantasma, mas também tava com medo de apanhar, porque eu, sei lá, falei pra minha mãe que eu vi uma coisa esquisita. Aí eu fiquei meio assim, putz, eu vou tomar uma coça. Aí eu já falei pra minha mãe, não, eu dormi, meti o louco, né? Fingi que tava meio que sonolento, falei que eu dormi em cima do braço. Fiz a mesma coisa que minha irmã fazia. Aí minha mãe fez, deu aquela brigadinha leve, e aí eu já pedi pra ela deixar o controle comigo. Aí eu liguei a TV, só que eu não consegui dormir. Eu não consegui dormir mais. Aí isso foi 4, 5 horas da manhã, aí eu dormi. Aí depois disso, eu nunca mais vi ela. Mas todo dia, durante assim, uma semana, eu fiquei acordando 3 horas da manhã toda vez. Toda vez eu acordava 3 horas da manhã, naquele mesmo horário, pensando assim, será que ela vai aparecer? Só que depois disso ela nunca mais apareceu, eu nunca mais tive nenhum, assim, contato com esse tipo de coisa sobrenatural. E eu só fui ter outro contato quando eu tinha 16 anos, que aí foi uma outra coisa que eu vi, que aquilo realmente foi muito estranho também. Então é isso, muito obrigado Zoukas e o pessoal aí que tá ouvindo o podcast. E é isso aí, muito obrigado pelo tempo e por ouvir o meu relato. Um abraço pra todo mundo. Galera, chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Obrigado a todo mundo que participou e você que ouviu até aqui. Valeu demais. Gente, vou ser bem rapidinho dessa vez. Entra lá no nosso grupo. O nosso grupo tá bombando. Várias histórias incríveis. Além de ter acesso à pasta mais sinistra da podosfera brasileira, que é a nossa pasta secreta, contando todos os relatos que você ainda vai ver aqui no programa. Então, você sabe, para participar é muito fácil. www.apoia.se/
Relatos do Além, tudo junto e sem acento, ou clica aqui no link da descrição. E também para você mandar um relato para mim, é muito fácil, tem o telefone aí na descrição também. E aí você manda um oi lá para mim, falar como é que eu faço para mandar o relato. Eu vou te mandar um áudiozinho e um resuminho assim, bem simples, tá? Pra você saber. Gente, quem puder também dá força pra gente lá no Instagram. A gente tá precisando aumentar nossos números. Adiciona aí a página Relatos do Além, obviamente, é @Relatos do Além, muito fácil. E a gente tá postando quase todo dia, então dá essa força pra gente, vai? É isso, vou ficando por aqui. E se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha. Do outro lado da linha. Do lado da linha. Do lado da linha. Do lado da linha. Do lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.